Graça e paz, irmãos. Então, estamos novamente nessa nossa maratona. Cartas Paulinas, permanecendo ainda no módulo 16, capítulo 7. Neste momento, então, vamos adentrar na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, parte 1. Esta é a quinta epístola em ordem cronológica. Paulo ele estava em Éfeso quando escreveu a primeira carta, isso nós falamos na outra aula. Tendo em vista aquele tumulto que houve com os comerciantes, porque acresceu os adeptos no cristianismo e assim decaiu as vendas e o comércio, a economia começou a balançar. Tendo em vista esse tumulto todo, Paulo ele vai para Troade e ele fica angustiado para receber notícias da primeira carta que ele já havia enviado aos Coríntios. Paulo então envia Tito para trazer notícia. Tito não retorna, então Paulo se angustia mais ainda depois de um período de tempo e vai para Macedônia para saber de Tito, para encontrar, procurar. Ele encontra Tito e Tito tem, na verdade agora nesse momento, tem notícias, tem o relatório da viagem. Então com esse relatório já na Macedônia, Paulo começa a escrever a segunda carta aos Coríntios. Em algumas considerações preliminares, nós vemos que ela é uma carta muito biográfica, é a mais biográfica das epístolas, que fala muito a respeito da vida de Paulo, o ministério de Paulo, o coração de Paulo, seus anseios. E até o capítulo 7 ele é ameno, mas depois ele leva e fica de tom mais severo. Isso se justifica pelo fato que a igreja tem aceitado muito bem a sua carta, mas a sua liderança, alguns contestavam o apostolado de Paulo. O autor e data, indubitavelmente, e nós todos sabemos que já é confirmado e aceito plenamente que o autor é Paulo. A data já tem duas teorias. A primeira data fica ainda variando entre 56 e 57 depois de Cristo, e tem outra teoria que se encerra no outono de 57, na terceira viagem missionária. Isso se dá pelo fato que nós mencionamos algumas aulas atrás, da divergência, que essa divergência se dá pelo motivo da teoria que tenha sido compilado a terceira carta de Paulo junto com a segunda, como mencionado, né? Alguns temas centrais que nós observamos também é a realidade de Satanás, a autoridade do Antigo Testamento, a imortalidade, o propósito nos sofrimentos ou dos sofrimentos, a esperança cristã e, como sempre, Cristo. Cristo, a imagem e semelhança de Deus, Cristo é o Filho de Deus, Cristo é impecável, Cristo é que nos garante as promessas feitas por Deus, Cristo é o Messias de Israel e Cristo é o juiz de todos e Senhor de todos. Também ainda há o problema, permanece e persiste o problema daquelas 4 facções na igreja de Corinto, que nós mencionamos também na aula anterior, permanece. Também a questão do ministério de Paulo. No 10º capítulo e o 13º capítulo mostra o coração de Paulo. Paulo anelando seus anseios, seus anelos, Paulo defendendo o seu apostolado que não estava sendo aceito por alguns dos seus adversários. Havia também alguns ataques. Muitos gentios que aderiam ao cristianismo, eles eram alvo de ataques de alguns cristãos, que eles eram judaizantes, os quais eles queriam impor costumes judaicos dos novos convertidos como requisito de conduta. Mas nós vemos a defesa. Paulo ele é o próprio advogado. Paulo defende essa causa e Paulo mostra como um verdadeiro advogado a defesa desses irmãos. Mostra uma perspectiva diferente de padrão. Paulo usa algumas figuras para aludir o padrão correto. Ele usa o agricultor para mostrar que é aquele que semeia a planta, cuida e colhe. Ele fala do colaborador, aquele que ajuda, o edificador, aquele que constrói, o dispenseiro, aquele que alimenta, ministro, aquele que serve, ou seja, ele mostra aquele que é exemplo para a igreja, o sofredor. Paulo dá essa nova perspectiva de padrão. Mas vamos olhar assim, agora o ministro sobre perspectiva. O ministro sob perspectiva, e vemos agora algo que aconteceu. Dependendo do local que estamos ou que o objeto está, a indiferença do seu observador, a visão muda. E certamente é esse o motivo de alguns ataques ao ministério de Paulo. Alguns líderes, algumas dos seus adversários estavam em posições diferenciadas e não conseguiam ver em plenitude a vida de Paulo, e por isso os ataques, por isso esse julgamento errôneo.
E isso acontece no dia de hoje, e eu fiz um compilado para os irmãos compreender que existe alguns desequilíbrios, existe a desvalorização e o desprezo. Quando não se conhece nem se acompanha o trabalho do obreiro, ele muitas vezes ele é desvalorizado e desprezado porque alguém simplesmente não vem, não acompanha, não sabe da sua vida, do seu labor em relação à obra. Já outros têm valorização exagerada, às vezes por um prisma apenas, às vezes olham um obreiro somente por um prisma e eles são endeusados e sem fazer muitas vezes a metade ou a terça parte do que outros obreiros que estão em oculto fazem. Mas existe a perspectiva correta, que é a visão do equilíbrio. E é isso que nós devemos buscar. Bom, irmãos, então essa é a primeira parte da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Bons estudos, graça e paz.